Olá, queridos amigos, queridas amigas. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor Deus vos guarde. Que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes o devido conhecimento, entendimento e sabedoria. Que todos tenham um dia assim bastante feliz. Vamos à lição? E hoje, segunda-feira, 11 de maio de 2026, a lição 7 de hoje, ela tem como título Quando as orações parecem não ser respondidas. Muitas das vezes nós estamos orando pelos nossos problemas, pelas nossas dificuldades, né? Ou talvez dificuldade de alguém, e às vezes estamos fazendo isso assim há bastante tempo, e alguns às vezes fazem anos que estão orando, e assim eles passam a sentir que Deus não está ouvindo as suas orações. Um exemplo muito bom também relacionado a isto. O salmista Davi, passando por aflições e perseguições, ele teve esta mesma sensação quando ele fez esta oração e diz lá: Senhor, por que estás tão longe? Por que te escondes em tempo de angústia? O fato é, meus amigos, minhas amigas, que a Bíblia nos diz o seguinte: peçam e lhes será dado. Está lá em Mateus 7,7. Esse é o primeiro ponto. Mas ela também, essas escrituras também diz que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve, que está lá em 1 João capítulo 5, versículo 14. Aqui já muda um pouco, né? Ou seja, Deus vai atender conforme a vontade e o seu querer. Mas nós temos que compreender essas promessas, o que as Sagradas Escrituras falam para nós. Porque aqui em 1 João 5,14, aqui destaca que quando nós aceitamos a Jesus como Salvador e Senhor da nossa vida, nós somos chamados para sermos como o Senhor quer e como nós deveremos respeitar as respostas de um Deus soberano, um Deus que sabe o que é melhor para nós, e nós temos que respeitar a vontade do Senhor, o seu querer. E assim os nossos pedidos podem ser sim ou não. Porque é conforme o tempo de Deus. Não é igual ao nosso, porque Deus, ele sabe o passado, o presente e o futuro. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Um Deus que sabe tudo das coisas. E ele sabe o que é melhor para nós. E ele só dará no tempo correto, né? E a oração, ela é eficaz e baseia-se na submissão, né, de cada pessoa, de cada ser humano, à soberania divina. E a oração não é uma imposição do ser humano para forçar Deus a atender os nossos caprichos e as nossas necessidades, mas sim para alinhar propósitos com a vontade de Deus, que é revelada através da sua palavra, a Bíblia, e também isso no cumprimento dos estatutos e mandamentos, a lei divina. E nós temos nas Sagradas Escrituras vários exemplos assim, de pessoas que tiveram que aguardar por muito tempo após eles terem feito orações, e pessoas consagradas. E uma delas é uma mulher chamada Ana, que ela era casada com Eucana, e essa mulher era um exemplo de mulher, ela era consagrada, que ela orou por muito tempo por um problema dela específico, né? Que fala em 1 Samuel capítulo 1, versículo 10 e 17, onde ela era estéril. E por ela ser estéril e estar assim muito tempo sem ter um filho, o Eucana casa com uma outra mulher chamada Penina.
E Penina tem um filho antes de que Ana. E assim já foi um trauma para Ana, né? Ela teve um filho e ela orava e não tinha. E por incrível que pareça, essa Penina ela pressionava a Ana e tirava assim sarro, gozações de Ana a respeito disso, né? E marcava muito essa mulher. A princípio parecia que Deus não havia respondido para Ana, mas ela perseverou e Deus atendeu em seu tempo certo, perfeito, segundo a sua vontade. E às vezes a espera aprofunda a nossa caminhada com Deus, né? Porque nós aprendemos a confiar mais no Senhor e dentro da sua benevolência, da sua necessidade, da nossa necessidade. E o Salmo 62:8 diz que confie nele, ou seja, confie no Senhor o tempo todo. Ó povo, derrame diante dele o seu coração. Deus é o nosso refúgio. Veja que lindo que é esse salmo. E assim confiar no Senhor é o ponto importante, a primeira coisa que nós temos que ter. Ele realmente sabe o que é melhor para nós, mesmo que quando nós não temos uma resposta imediata. Nós cremos que no tempo e no modo perfeito, Ele responderá. Às vezes nossas orações elas não são respondidas assim na rapidez que nós queremos, né? No momento imediato que nós queremos, né? Ou que nós desejamos, ou da maneira que nós esperamos. Mas a Bíblia nos dá assim várias orientações importantes que nós devemos assim refletir e analisar sobre isto, né? Sobre esses acontecimentos, né? Que para nós analisarmos assim essa importância de nós entendermos o porquê dessa demora. Um dos pontos que a Bíblia nos dá e nos orienta, que nós devemos buscar a vontade e o querer de Deus, não a nossa, que está lá em Mateus 6:10, 1 João 5, versículos 14 e 15. Fala um outro ponto que nós devemos ter também, considerar os pedidos que nós fazemos nas orações, as motivações que nos levaram a fazer isto. E é um ponto importante também, que está lá em Provérbios 16:2 e Tiago 4:3. E também nós devemos perguntar a nós mesmos, né, antes de nós fazermos as orações, as petições, e fazer uma reflexão para nós vermos se não existe nenhum pecado acariciado em nós e que isso está dificultando de nós recebermos essa bênção, que está lá no Salmo 66:18, 1 Pedro 3:12 e Provérbios 15:29. Um outro ponto importante chama-se perseverança, que nós temos que ter fé e perseverar no Senhor e acreditar no Senhor. Acreditar na sua palavra, nas Escrituras, e se instruir a cada dia mais dentro daquele pedido que nós fizemos. Buscar a orientação divina, que está lá em João 15:7. E um ponto importante dentro desse contexto é nós orarmos com bastante fé, com dedicação, né? De preferência um lugar quieto, um lugar tranquilo, que não venha atrapalhar essa oração, nessa conexão que nós temos com Deus, é orar com fé, nesse momento, que está lá em Hebreus 11:6, Tiago 1:6, Marcos 11:24 e Mateus 21:22. O outro ponto também bastante importante dentro dos pedidos que nós fazemos nas orações é nós examinarmos como está a nossa mente. Como está a sua mente? Né? Porque o coração nós falamos o que o coração está cheio, né? Se o seu coração está cheio da palavra de Deus, que você lê as Sagradas Escrituras todos os dias, se instrui, busca a sabedoria no Senhor
e faz uma reflexão, é um ponto importante. Por isso que nós temos que examinar nosso coração, se dentro dele não tem orgulho algum, que nós temos que retirar. Porque uma pessoa diante de Deus, em oração principalmente, tem que estar humilde, né? Que fala lá em Tiago 4,6, 1 Pedro 5,6. E quando nós temos esses pontos todos que eu mencionei, vem um ponto importante que chama-se perseverança, insistir, dar continuidade todos os dias nesse pedido, voltar a orar e pedir novamente, voltar a orar e pedir novamente, que está lá, que Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5, versículos 17 e 18. E quando nós fazemos as orações e petições, nós temos que avaliar o nosso coração e ver se não tem alguma mágoa de algum semelhante, de algum familiar, de alguém. Nós temos que limpar o coração, estar com o coração limpo diante do Senhor e, acima de tudo, perdoar o nosso próximo, perdoar os nossos semelhantes, perdoar aqueles que nos ofenderam, aqueles que nos perseguem, que está lá em Marcos capítulo 11, versículo 25 e 26. E você, meu amigo, minha amiga, tem que lembrar que Deus, Ele observa que é um Deus onipotente, onipresente, onisciente. Ele vê o quadro completo, uma reflexão total sobre você, né? Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe o que você vai fazer com essas bênçãos, que fala em Romanos 8, 28. E também fala lá também em Efésios 3:20 e em Jeremias capítulo 29, versículos 11 e 13. Às vezes a resposta, né, como o apóstolo Paulo recebeu do Senhor, não é aquilo que nós queremos ouvir, né? Porque Paulo, como diz aqui nas Sagradas Escrituras, né, ele tinha um problema que chama-se espinho na carne. A Bíblia não menciona o problema do apóstolo Paulo. A Bíblia menciona que Paulo tinha um problema e que ele orava constantemente por esse problema, e que Deus realmente conseguisse curá-lo, tá? E que como ele amava muito o Senhor, ele faz esses pedidos. E veja a resposta de Jesus para Paulo. Então ele me disse, no caso, Jesus disse para Paulo: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Que coisa linda, né, meus amigos? Né? Palavras que veio um conforto para Paulo, né? E assim é mais do que suficiente, porque aqui Deus dizendo para Paulo que ele já tinha dado a graça para ele, a salvação para ele, e que aquilo ali bastava para ele, né? Porque quando nós morremos, né, como o caso do Paulo, que está morto, na grande volta de Jesus, Jesus irá ressuscitar Paulo, ele irá transformá-lo fisicamente, todos nós receberemos um novo corpo, um corpo transformado, sem manchas, como era Adão no Éden, perfeito. Então, veja que bênção que é para nós, e foi isto que Jesus estava falando para o apóstolo Paulo, né? Que a graça dele bastava, que ele repousasse a mente ali em Jesus e se aquietar. E é isto que você, meu amigo, minha amiga, deve fazer. Que Deus realmente tenha misericórdia de ti, que o Senhor possa abençoá-los ricamente nessa caminhada até Canaã Celestial, que você tenha um dia assim prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim.